está localizado cientificamente o portal de entrada de São Luís do Maranhão. Muito bem. Não dá jaca, não é? Eu tento me policiar para não cometer erros. Olha lá, Totó, deu um sinalzinho aí. Deu um alô, alô, alô. Oi, eu sou Totó. Ele é conhecido. Uhum. Esse aí é facebookeiro. Esse aí tem história de Facebook, vive lá. Esse é Rodrigo Costa. Bem, a partir de agora você vai ligar para o 3222-5300 ou 3221-1234. Presta atenção como é que vai ser. Não ligue para... eu queria falar... Não, é só sobre esse aqui, sobre esse evento que nós estamos fazendo hoje, tá? Você vai ligar a seu nome completo e o bairro de onde você está falando. Você vai ligar para cá, me dê seu nome completo e o bairro de onde você está falando. Você vai ligar 3222-5300 ou 3221-1234. Eu vou fazer o seguinte, professor. E o número, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou anotar logo as 20 pessoas, depois, porque se não for de um por um vai demorar muito. Alô, bom dia. Bom dia. Quem... Raimundo Feitosa Lemos do Beckmão. Calma aí. José Raimundo Feitosa Lemos do Beckmão. Raimundo Feitosa Lemos é o número 20. O senhor quer que eu leia ou o senhor lê? Você pode ler melhor. Né? Por que os índios tupinambás não comiam as índias? Bom, vamos commencer, não é? Uhum. Les réponses, já que nós estamos comemorando a fundação da cidade de São Luís, e São Luís do Maranhão é uma cidade de origem francesa. Por isso que eu estou falando aí para vocês, pronunciando essas palavras em língua francesa. Vamos começar as respostas. Os índios, eles não comiam, isto é, não devoravam as índias. Não eram canibais. Exato, eles eram antropófagos. Mas não com as eles índias. não comiam exatamente a carne da Índia. Por quê? Logicamente, a Índia é mulher, é lógico. Por que eles não devoravam a carne da Índia? Porque, historicamente, a mulher, ela sempre foi discriminada. Então, o índio acreditava que, comendo a carne da Índia, ele estaria adquirindo, por meio da carne, todas as fraquezas da mulher. Então, essa é a razão científica para o fato de os índios não devorarem, não comerem as carnes das índias. O Dr. Rubens Férez escolheu o número 13. O número 13 diz: algum governador no Maranhão já pediu demissão do cargo por não concordar com irregularidades? Já. Quando aconteceu a proclamação da República, nós tivemos aqui no Maranhão um governador chamado Pedro Augusto. O Pedro Augusto Tavares, ele governava o Maranhão nessa época, e com a proclamação da República, esse governador Pedro Augusto, ele cortou todos os benefícios que o Estado, no caso, dava para a Igreja Católica. Todas as contribuições foram cortadas. E automaticamente, e paralelamente também, lógico, ele decretou a liberdade de culto religioso no estado do Maranhão. Isso chegou até o governo central, Deodoro se zangou, né, aborreceu-se e mandou ministros para o Maranhão, pedindo que o governador Pedro Augusto Tavares acabasse com as leis estabelecidas por ele, eliminando o culto religioso, né, católico, como obrigação, e que voltassem também todo o auxílio financeiro que o Estado dava para a Igreja Católica. Então, nós tivemos, sim, esse governador que renunciou por não ter concordado com essa irregularidade. Pedro Augusto Tavares. Qual foi o ano, o senhor se lembra?
Proclamação da República. Proclamação da República. Exatamente. Muito bem. Genésio Soares Coutrinho, da Madre Deus, a pergunta dele foi a número 3. Os franceses usaram que tipo de embarcação? Bom, a televisão está aí, não é, mostrando a toda hora, a embarcação era nau. O Daniel de la Touche chegou em São Luís do Maranhão com 3 naus, Regente, Carlota e Santana. Vocês poderão perguntar, bom, e o Daniel de la Touche veio em que nau? Logicamente que ele veio na nau chamada Regente. O Jorge Assunção do Centro, ele escolheu a pergunta de número 16. Quem era o maior inimigo político de Ana Jansen? Opa, esse assunto aí nós ficaríamos aqui no programa uns 3 meses conversando sobre Ana Jansen. Ana Jansen teve 2 grandes inimigos políticos. Um foi o Sotério dos Reis, que era diretor do Liceu. Ela, com seu poder político, obrigou a administração do Liceu a demitir o Sotério dos Reis e realizou também uma grande barbaridade. Ana Jansen, ela acabou com a cadeira de língua grega. Vejam bem, língua grega que havia no Liceu. E o outro grande inimigo da Ana Jansen foi o comendador Meireles. Ele morava ali na Rua dos Giz. Esse comendador Meireles, ele mandou confeccionar vários pinicos na Inglaterra, e esses pinicos vieram para o Maranhão, só que quando eles aqui chegaram, estava no fundo de cada pinico o retrato de Ana Jansen. Ela recrutou todos os seus escravos, comprou os pinicos e pediu que os escravos quebrassem. E alguns pinicos, inclusive, né, nesses pinicos, ela mandou colocar excrementos, né, fezes, e pediu aos escravos que quebrassem os pinicos na porta, a porta do comendador Meireles, que morava ali na Rua do Giz. Então, historiograficamente, Ana Jansen teve esses 2 grandes inimigos, o comendador Meireles e o Sotério dos Reis. O João Alves da Silva, filho do Beckmão, escolheu o número 15. É verdade que a Igreja do Desterro foi construída por causa de um adultério? Não. Aí há um equívoco. Nem a Igreja do Desterro é a igreja mais antiga do Maranhão. Não é, não. A igreja que foi construída por causa do adultério é a Igreja de São João. Houve um governador do Maranhão chamado Rui Vaz Siqueira. Ele tinha como amante uma alta dama da sociedade ludovicense. Aliás, o padre Antônio Vieira, ele criticava bastante na hora da missa, não é? Nos seus sermões, a sociedade maranhense, porque dizia o Antônio Vieira, há muita mentira em São Luís do Maranhão e o povo é muito adúltero. Então, a igreja de São João, sim, ela foi construída por causa de um adultério. O governador, o Rui Vaz Siqueira, fez uma promessa. Se nunca descobrissem o nome de sua amante, ele mandaria construir a igreja. E ele construiu e está aí para os olhos contemplá-la. É a igreja de São João. O Vaulim Rocha Cruz, da Vila Janaína, escolheu o número 18. Porque o cantor maranhense Catulo da Paixão Cearense se envolveu em um crime em São Luís? Bom, também há muita confusão. Não foi o Catulo da Paixão Cearense que se envolveu. Foi o pai do cantor Catulo, Catulo da Paixão Cearense, de nome Amâncio Cearense. Por que o pai de Catulo da Paixão Cearense se envolveu com um crime? Ele trabalhava com o caixão de defunto. Então, houve um caso aqui em São Luís do Maranhão, interessante, também de adultério, uma senhora chamada Mariquinha, não é? Que era amante do comendador. Esse crime aqui em São Luís do Maranhão teve repercussão internacional, que foi o comendador Pontes Visgueiro, que teve essa amante Mariquinha. Ele descobriu que ela estava o traindo e mandou alguém assassiná-la, com participação direta também do comendador Pontes Visgueiro. Então, não é o Catulo, é o pai do Catulo, de nome Amâncio. O Filemão Abreu Lima, do Recanto Vinhais, ele escolheu a pergunta de número 6. Qual é a igreja mais antiga de São Luís do Maranhão? A igreja mais antiga de São Luís do Maranhão
ela foi construída na Rua do Egito, que a Rua do Egito não era para ser Rua do Egito, e sim Santo Antão do Egito, por isso que é Egito. E essa igreja, a igreja mais antiga de São Luís do Maranhão, ela foi construída onde hoje está a igreja do Rosário dos Pretos. Ali foi construída a primeira igreja, a igreja mais antiga, que era conhecida como Igreja de São Francisco. O Merval Filho, do São Francisco, escolheu a pergunta de número 1. Fique tranquilo que vai dar tempo. Não se preocupe não, pode ficar tranquilo. Obrigado. Quem aconselhou o governador francês no envio de Daniel de Latouche até o Pão Açu? Bom, aconteceu, eu falei logo na abertura, que no século XVI, 1500 e um pouquinho, por aqui passaram Jacques Riffaut e Charles de Gaulle. Quem estudou aí o segundo grau deve lembrar, não é? Então, o Riffaut, Jacques Riffaut, ele voltou para a França, deixando aqui, não é, o seu companheiro. E ele, então, fazendo estudo, escrevendo também sobre os índios, ele percebeu que o governo francês poderia criar aqui a França equinocial. Então, Charles de Gaulle, em conversa com o governo francês, com a Maria de Médici, porque o Luís XIII, nessa época, ainda era um menino, e aí sim, o Daniel de Latouche veio para São Luís do Maranhão, o Pão Açu, para que aqui eles criassem a França equinocial. A Hélida Cristina Lima Farias, da Vila Palmeira, escolheu a pergunta de número 19. Essa aqui é uma pergunta interessante. Por que o beco se chama Beco do Quebra-Bunda? E há muita confusão. As pessoas geralmente dizem assim, não, o beco é chamado Beco do Quebra-Bunda porque existe uma ladeira, a rua é bem íngreme, então as pessoas, as mulheres com salto alto caíam, deslizavam. Não. Não tem nada a ver com isso. Historicamente isso é uma lenda. Historicamente é uma lenda, é. Aliás, há muita confusão entre mito, viu, Fernando? Que seja mito, que seja lenda, aqui em São Luís do Maranhão. Por que é Beco do Quebra-Bunda? É o seguinte, nas imediações do Beco do Quebra-Bunda, havia o Pelourinho. Ali havia um pelourinho. O que era o pelourinho? Era uma espécie de uma haste, não é isso? De mármore, onde os negros eram chicoteados. Bom, professor, até aí... Calvário para eles. Exatamente, ora, com certeza. Mas, professor, até aí tudo bem. Um pelourinho de mármore onde os negros eram chicoteados. E a bunda? Por que é quebra-bunda? É o seguinte, porque o negro, ele era obrigado a ter, na hora de ser chicoteado, vestir uma espécie, alguma roupa com algodãozinho, né? E nas náguedas, ou bunda, havia dois orifícios. Nossa. De cada lado, 2 orifícios. Então, eles eram chicoteados na bunda. E eram vergastadas, não é? Seguras, renitentes. Então, por isso que o beco tem esse nome, Beco do Quebra-Bunda. Não é porque ninguém caía no beco, não. É porque os escravos tinham... as suas nádegas, a sua bunda ficava de fora e eles eram chicoteados, não apenas na costa, no pelourinho era na bunda. Ali podia ser, quebra todo mundo. Todo mundo. Chicoteado. O Antônio Alberto Cardoso Júnior, da Aurora, escolheu a pergunta de número 7. É verdade que São Luís do Maranhão foi excomungada? É verdade, é verdade. São Luís do Maranhão é a única capital brasileira que foi excomungada por um bispo. Eu disse a vocês ainda há pouco que o padre Antônio Vieira, e não apenas o padre Antônio Vieira, não, a sociedade ludovicense, a sociedade São Luís do Maranhão da época, ela foi muito criticada pela mentira e pelos comportamentos adultérios. E houve um bispo aqui, é preciso que vocês entendam o seguinte, que naquela época a Igreja Católica, ela governava também, não é? Ela tinha poder de decisão. E esse bispo, que é o Timóteo, eu às vezes não dou o nome todo, porque eu quero alimentar no ouvinte, no estudante, essa busca. Timóteo, exatamente. Né? Então, esse bispo Timóteo, ele fazia o seguinte, Fernanda, na hora da missa, se ele detectasse que alguma família estava praticando o adultério, ele dizia o nome do pai e da mãe, né, das pessoas que estavam cometendo o adultério e mandava prendê-las, porque a igreja tinha essa autoridade.
Isso chegou até a corte, foi um rebuliço, mas o certo é que ele conseguiu oficialmente excomungar a cidade de São Luís do Maranhão. Então, é um dado importante porque é a única capital brasileira que oficialmente foi excomungada por um bispo. O Marcos Marques, do Planalto Vinhais, escolheu a pergunta número 8. Em qual local de Pão Açu começou a cidade de São Luís? Bom, São Luís do Maranhão começou ali na Praça Bendito Leite, ali nas proximidades do Palácio, próximo ali ao antigo Hotel Central. Ali começou São Luís do Maranhão. Ali é o Marco Zero. Exatamente, ali é o Marco Zero de São Luís do Maranhão. Começou ali como? Ali morava um grande comerciante português, chamado João Duval. Ali começou. Os portugueses ali fundaram uma espécie de comunidade, uma comunidade chamada Nossa Senhora de Nazaré. Então foi ali, na Praça Benedito Leite, também chamada João Doval, que São Luís do Maranhão começou. Nelson Soares Monteiro do Angelim escolheu a 11ª pergunta, de número 11. E até calha com essa outra aí, ó. Qual é, afinal, a rua mais antiga de São Luís do Maranhão? Já que você já falou do Marco Zero, né? A rua mais antiga de São Luís do Maranhão é a Rua de Nazaré. E qual seria a segunda? Vamos deixar em suspenso. Muito bem. Maria de Nazaré Gaspar Araújo, da Alemanha, escolheu a 5ª pergunta, de número 5. Quem é o padroeiro da cidade de São Luís do Maranhão? Olha, São Luís do Maranhão não tem padroeiro. São Luís do Maranhão tem padroeira. E quem é? Nossa Senhora da Vitória. Eu quero apenas lembrar que o verdadeiro nome não é apenas Nossa Senhora da Vitória, é Nossa Senhora da Vitória de Icatu, porque lá foi onde aconteceu a batalha final. E eles invocaram o quê? A proteção de Nossa Senhora de Icatu. O Antônio Ezequiel Nascimento do Savena, quase me deixa surdo, Ezequiel. Você escolheu a 17ª pergunta, de número 17. Como os índios tupinambás chamavam os franceses e os portugueses? Bom, antes de nós darmos essa resposta, eu quero apenas deixar bem claro, porque já houve uma grande confusão quando de um concurso municipal aqui em São Luís do Maranhão, Fernanda. Por que é padroeira Nossa Senhora e eles colocaram na prova quem é o padroeiro? É porque, para as leis gramaticais, o masculino é superior ao feminino. Pode até ser aí uma discriminação, um preconceito, mas para as leis gramaticais, o masculino é superior ao feminino. Né? Coisa da língua portuguesa. Quem quiser discutir, vai discutir com... Exatamente, com os gramáticos, né, os linguísticos. Como é que os... Ou então vai ter do português arcaico, né? O português arcaico. Com certeza que nós encontraremos lá a solução. É como nós engolimos o R. Por que nós engolimos o R? Nós não chamamos amor. Por quê? Porque o índio, ele não pronuncia o R, ele engole. Então nós, por reprodução, também engolimos. Bom, os índios chamavam, geralmente na imprensa eles colocam assim, olha, os índios tupinambás chamavam os franceses de amarelos, né? Papagaio amarelo. Como? Se os índios não sabiam francês. É que eles chamavam, os índios tupinambás, chamavam os franceses de Ayurujaba. Traduzindo papagaio amarelo. E como é que eles chamavam os portugueses? Tinga, na língua tupi, tinga quer dizer branco ou branca. Tapuitinga. Assim que os índios chamavam os portugueses. Tapuitinga. E o que quer dizer Tapuitinga? Bárbaros brancos. O preto, perguntaram também, o preto não. Não. Eu vou logo só acrescentar aqui. E como é que os índios tupinambás chamavam os negros? Una quer dizer preta, uno quer dizer preto. Eles chamavam de tapiúna. Tapiúna ou tapiúnas. Era assim que o índio chamava o negro. O Luiz Carlos Costa da Silva do São Francisco escolheu a pergunta de número 9, a 9ª. Algum cacique de Pão Açu não quis de imediato ajudar os franceses? Teve. E vocês que moram aí no bairro de Vinhais, Vinhais foi o único bairro, a única aldeia que não aderiu
logo a causa dos franceses quando eles aqui chegaram. Não topou. Não topou, exatamente, uma linguagem mais fácil. Topa ou não topa? Não Topa ou não topa? Não topamos. E quem era o cacique do bairro de Vinhais? Era um senhor chamado Momboré Assu. Momboré Assu era o cacique do Vinhais e ele não aceitou de saída. Ele disse, estou fora. Estou fora dessa. Mas depois ele apoiou, logicamente. Convenceu, exatamente. O João Batista do Bequimão escolheu a quarta pergunta, de número 4. Por que o nome da cidade de São Luís... Não, peraí. Por que o nome da cidade não tem algarismo romano? Cidade de São Luís, né? Não tem algarismo romano. É isso? Eu quero que seja São Luís, do São Luís no caso, né? Porque aqui tá só, porque o nome da cidade não tem algarismo romano. Porque, olha, o nome de São Luís do Maranhão, Fernanda, não é verdadeiro. Historicamente, cientificamente, não é verdadeiro. Eu, pessoalmente, se dependesse de mim, nós mudaríamos o nome de São Luís. Por quê? Porque São Luís é uma homenagem ao rei Luís XIII. Ao rei Luís XIII. E o rei Luís XIII nunca foi santo, em lugar nenhum do mundo. Ele tinha algum apelido? Por exemplo, Luís Coração de Leão, Luís Valente, Luís... Não, ele era conhecido também como Justo. O Justo. Às vezes o chamavam de Justo. Mas ele não era santo. Então Luís XIII não era santo. Por que, então, colocaram São Luís? Eu acabei de dizer aqui que a Igreja Católica tinha um grande poderio econômico e político. Lógico, a Igreja iria colocar Luís XIII ou São Luís? Lógico que é São Luís. E que São Luís é esse que a Igreja Católica empurrou para ser o nome São Luís do Maranhão, em lugar do Luís XIII? É o Luís IX, certo? E o próprio Luís IX é o padroeiro da Diocese do Maranhão. Olha como encaixa tudinho. Quer dizer, a Diocese do Maranhão tem por padroeiro o Luís IX. Então, o nome de São Luís do Maranhão, historicamente, é um nome equivocado, porque Luís XIII nunca foi santo. E uma curiosidade aqui, já é uma curiosidade, já é interessante. Eu estou praticando aqui uma coisa que a gente chama de datismo. É quando você usa duas palavras que são sinonímicas. Perguntaram ao Hitler, por que você é tão mau? Por que você comete essas atrocidades no mundo? Aí o Hitler respondeu, eu aprendi com a Igreja Católica. E ele se referia a esse Luís daqui, o Luís IX, certo? Por quê? Porque quem criou a estrela amarela foi o Luís IX. Obrigou todo judeu a andar pelas ruas do mundo com essa estrela amarela. A Maria do Socorro Araújo, do Coatrac, fez escolha da segunda pergunta, número 2. Quem veio com Daniel de Latouche na comitiva? Bom, logicamente que na comitiva vieram várias pessoas. Eu vou apenas destacar uma, porque o tempo também é ouro em rádio. A primeira pessoa que morreu em São Luís do Maranhão veio nessa comitiva. O nome dele era Ambroise Damião. O primeiro não. A primeira pessoa que morreu. Mas a gente sente, sim, mas eu digo assim que o primeiro europeu, então, né? Porque os índios já estavam aqui, né? Então... E outros europeus já haviam passado, exatamente. Certo. Agora, como registro na historiografia, quem primeiro morreu foi Ambroise Damião. Ele morreu, né, de febre, né, alta febre, e ele chamava Pedro, o nome dele de batismo era Pedro, né, porque ele era também da comitiva religiosa. E esse Ambroise Damião, que foi a primeira pessoa que morreu em São Luís do Maranhão, ele participou também das primeiras missas que aconteceram em São Luís do Maranhão, ali onde é o Santo Antônio, o educandário Santo Antônio. O Jobert Gaspar Correia, da Alemanha, escolheu a 14ª pergunta. Por que a Rua do Norte tem esse nome? E qual é a razão histórica? Bom, olha, coincidentemente, uma coisa estava se inaugurando hoje em São Luís do Maranhão. Hoje são 6, não é? 6 de setembro. Nesse exato momento começava a funcionar em São Luís do Maranhão o Cemitério do Gavião. No dia de hoje, o Cemitério do Gavião começava a funcionar no ano de 1855. A Rua do Norte, ela possuía outro nome. Era a Rua da Morte. Até 1901, era conhecida como Rua da Morte. Por quê? Porque o cemitério era para lá, certo? Então era a Rua da Morte.
O que aconteceu depois? A população, tentando mudar o nome da rua, eles trocaram o M pelo N e colocaram Rua do Norte. Por que Rua do Norte? Todo mundo sabe que o norte dá um rumo. Então, a Rua do Norte indicaria o local do cemitério. Muito bem. A Luciene Soraya Simeão Veloso, do Planalto Vinhais 1, escolheu a 10ª pergunta e diz o seguinte: é verdade que São Luís do Maranhão já viveu a experiência de 2 câmaras municipais? Já. São Luís do Maranhão já possuiu. Eu costumo chamar esse movimento de briga do João com José. É que houve aqui um governador chamado José Serra. Aliás, o José Serra, Fernanda, ele acabou com o ato das pessoas durante a missa se chicotearem, porque era obrigado durante a missa, se você tinha consciência. Autoflagelo. Exatamente, o autoflagelo. Então, esse governador, José Serra, ele acabou com essa autoflagelação. Ele morreu. Surge a briga. João de Carvalho queria ser o governador interino de São Luís. E houve também o ouvidor Mó, que era o José Monteiro, queria também ser. Então houve uma balbúrdia em São Luís do Maranhão. O certo é que essa confusão chegou até a corte e eles indicaram uma outra pessoa. Quem assumiu? José Castelo Branco. Aliás, o João Castelo Branco, é a briga do João que eu disse. O José era o ouvidor que queria também. Então, o João Castelo Branco assumiu. Então, nós tivemos em São Luís do Maranhão, sim, 2 câmaras. E outra coisa interessante, você que é jornalista, radialista, Rogério, e como resolveram essa pendenga? Eles chamaram todos os vereadores que já tinham terminado o mandato, empossaram novamente esses vereadores, e esses vereadores deram posse ao João Castelo Branco. Foi assim que se resolveu o problema em São Luís do Maranhão. A última pergunta é do José Constantino do São Francisco, que é a 12ª pergunta. Eu peço desculpas, viu, Angela? O erro foi meu. Ana Jansen morreu na Rua Grande ou na Rua Formosa? Não, Ana Jansen, por sinal, ela nem morou na Mas Rua aqui é onde Grande. morrer, né? Onde ela morreu. Não, estou só fazendo esse comentário, porque muitos pensam que a Ana Jansen morou na Rua Grande. Não, ela morou no Beco do Teatro. Beco do Teatro é outra coisa. A Ana Jansen morreu na Rua Rio Branco. É aquela rua, muita gente não sabe o nome de rua em São Luís, né? Ela morreu na Rua Rio Branco, é aquela rua que dá acesso à Praça Gonçalves Dias. Você pega o ônibus, vai descendo e chega lá na Praça Gonçalves Dias. Então, Ana Jansen morreu na Rua Rio Branco. Professor Nascimento Moraes, vamos fazer logo o sorteio rapidinho? Deixa eu me tirar aqui um